para gravar, tá? Então agora nós vamos começar a correção das atividades, página 362. Vamos ter lá a questão número 1. Escreva o nome dos 6 elementos atmosféricos que você estudou neste capítulo. Quais eram os elementos atmosféricos que nós estudamos? Quem pode ler para mim? Temperaturas atmosféricas, latitudes, altitudes, continentalidade, maritimidade, pressão atmosférica, Isso, clima e massas de ar. O clima é massas de ar não, tá? É 6, ó. Tá. Você falou certinho, a temperatura do ar atmosférico, tá? A latitude, altitude, continentalidade, maritimidade e pressão atmosférica. São os 6 elementos atmosféricos que nós estudamos aqui neste capítulo. Cada um com suas características, tá? Você pode falar para a gente copiar? Ó, temperatura do ar atmosférico. Latitude. Peraí, pro. Altitude. Continentalidade. Maritimidade. E pressão atmosférica. Aí nós temos lá a número 2, tá? A número 2, marque V para verdadeiro e F para, ou F para falso nas afirmações abaixo. Então, nós temos ali 6 afirmações, aí vocês vão ver, verdadeiro ou falso. A atmosfera terrestre é aquecida de maneira homogênea, sobretudo pelo calor proveniente dos raios solares? Verdadeiro ou falso? Quem responde? Verdadeiro? Eu coloquei verdadeiro. Essa é falsa, gente. Presta atenção. Ó. A atmosfera, ela aquece de maneira... É aquecida de maneira homogênea? Não, né? Por quê? Porque a gente tem ali... observam lá na página... Observam lá na página... Cada lugar tem uma temperatura diferente. Isso, observem lá na página 356. Vocês têm a incidência dos raios solares na Terra, tá? Então, como a Terra ela é inclinada, ela tem sua inclinação, ela não vai ser aquecida de maneira homogênea. Então, a atmosfera não vai ter ali o calor de maneira homogênea, certo? E nos lugares onde fica mais próximos aos círculos polares árticos, a atmosfera vai ser mais fria. Próxima à linha do Equador, mais quente. Então, por quê? Por causa da incidência de raios solares que ela recebe. Então, vocês vão, para corrigir essa foto, vocês vão falar o quê? Por isso que no Equador o sol é mais forte. Oi? Perto do Equador o sol é mais forte. Isso. Por isso que no Equador, na próxima linha do Equador, a incidência de raios solares é mais forte. Então, vocês vão colocar, a correção é, a atmosfera é aquecida de maneira heterogênea, tá? Então, vocês vão trocar a palavrinha homogênea por heterogênea, tá? Lá na correção da frase. Precisa copiar a frase toda? Ah, copia, né? Pelo menos o início, para você saber. Ou senão, você coloca lá em cima onde está escrito homogênea, você coloca a palavrinha heterogênea para saber também qual que é a resposta correta. Eu vou copiar até homogêneo, daí eu troco. Beleza. Para trocar por qual palavra mesmo? Heterogênea. Por que heterogênea? Porque são diferentes, são distintas as temperaturas, né? Cada local tem uma temperatura específica. Professor, que página mesmo? 362.
Tem acento onde? Heterogêneo. G, um acento circunflexo, famoso chapeuzinho. Pronto, então nós vamos para a segunda. A temperatura do ar atmosférica é mais elevada nas regiões de menor latitude, ou seja, mais próximo à linha do Equador. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Essa tá certinha, gente. Então a temperatura Errei do ar... tudo. Então a Que era pra temperatura... ser... Eu coloquei falso, que era pra ser falso, coloquei verdadeiro. Tá? É Você verdadeiro. praticamente acabou de falar. Isso É. não. Pode repetir, professor? Tá? Então, daí vamos para a próxima. Quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, mais baixa é a temperatura do ar atmosférica. Essa também é Verdadeiro? verdadeira. Verdadeira, ó. Quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, mais baixa é a temperatura do ar atmosférico. Tenta respirar em cima das nuvens. Quanto mais distante da superfície terrestre, vai ser mais baixa a temperatura, é a temperatura do ar atmosférico. No Monte Everest, de tão frio que é, não tem nem como respirar direito. Exatamente. Você fica... Por quê? Devido à sua altitude, tá? Quanto mais alto a gente vai estar, menos oxigênio a gente vai ter. E se a gente nascesse lá e se acostumasse com... Ah, mas daí o organismo ia ser diferente, né, gente? O organismo já seria esqueleto, porque a gente não resistiria lá. Seria adaptado já para o tipo de... Próxima. Longe dos oceanos, a continentalidade é responsável pelo rápido aquecimento e resfriamento do ar atmosférico. Essa é... Verdadeira? Verdadeira também. Por quê? Porque a continentalidade, quando a gente não tem o oceano próximo, o que acontece? A gente só tem o continente. Então, a continentalidade ela é responsável ali pelo próprio aquecimento e resfriamento do ar atmosférico. Ela vai receber o calor e ela vai liberar o calor durante a noite. Então, durante o dia, ela vai armazenar o calor. Quando chega a noite, a Terra ela vai se resfriando sozinha. Ela não precisa ali, se não tem os oceanos próximos, ela não vai ter ali não vai ter a maritimidade, só a continentalidade. Perto dos oceanos, a maritimidade é responsável por tornar mais lento o aquecimento e o resfriamento do ar atmosférico. Essa é verdadeira também. Se a D é verdadeiro, é praticamente, se é longe, é rápido, por quê? Porque se aperta não vai ser devagar. Ó, a maritimidade é responsável por tornar mais lento o aquecimento e o resfriamento do ar atmosférico. Por quê? Porque a água ela retém mais calor do que a água, ela demora mais para esquentar, porém ela também vai demorar mais para se resfriar do que o continente, tá? Por isso que perto dos oceanos a maritimidade ela vai ser responsável por tornar o mais lento o aquecimento e o resfriamento do ar atmosférico, certo? Quando vocês observem uma coisa, não sei se vocês já levantaram bem cedo, se vocês tiverem oportunidade, quando vocês vão levantar bem cedo, assim, quem mora no sítio, tem vó no sítio, tem alguém no sítio, e tiver algum córrego bem pertinho, levantam tipo assim, umas 6 da manhã. 6 da manhã, aí vocês pegam e vão perto do riozinho para vocês verem. Na parte onde que tem terra é mais fria. Se você colocar a mão na água do rio, ela não vai ser tão fria a água, tá? E muitas vezes ela vai estar soltando aquele vaporzinho. Também de manhã, quando você acorda, parece que quanto mais vai ficando cada vez mais cedo, mais tarde, vai esfriando o dia. Exatamente. Quem tem açude sabe. Aqui no sítio, quando um dia tá quente, bem quentão, e no outro já tá mó frio, parece que
Parece não, a água evapora, daí fica uma Fica tipo uma nuvenzinha, né, em cima da água. Isso dali é a neblina que se forma, tá? Eu já cheguei a não ver nada lá nos Açores. Uhum. Prof, Oi. eu já vi um monte de vídeo lá no TikTok de canadense aqui no Brasil, certo? Ah, Daí, coitado deles, eles não vão entender nada do clima aqui. Porque de manhã é frio, fica mais frio, depois vai ficar quente, depois de aham. noite esfria de novo. Que depende aqui da Canadense região, né? aqui no Brasil, em relação climática, tá mais perdido que segue em tiroteio. Aqui é Prof, bem diferente. Oi. ninguém. Clima do Paraná, 10 horas da manhã, frio, congela. 11 horas, tá chovendo. 12 horas, tá com o calor dos infernos. 1 hora, não sei o que, 12 horas, não sei o que. Gente, assim. então, por quê? Porque nós estamos numa zona subtropical, nós estamos com o clima subtropical. O clima subtropical, ele tem essas características, tá, gente? Vamos para a última? De clima doido? Vamos para a última. A pressão atmosférica do ar não varia de acordo com a temperatura e pressão, sendo igual em todos. Eu já falei aí é verdadeira. A pressão atmosférica, vou ler a F de novo, tá? Presta atenção. A pressão atmosférica do ar não varia de acordo com a temperatura e pressão, sendo igual em todos os lugares da superfície terrestre. Isso é o quê? Verdadeira ou falsa? Falso. Falsa, muito bem. Falso. Por quê? Porque a pressão atmosférica, ela varia, do ar varia, né? De acordo com a temperatura e pressão, tá, gente? Se a atmosfera Aí, terrestre... vocês já corrigiram? Aí é verdadeira. Tá, obrigada. Eu não ouvi. Escutou? Então a F vai ser falsa, tá, gente? Então a pressão atmosférica, daí como que fica? A pressão atmosférica do ar, ela varia de acordo com a temperatura e pressão, certo? Então, ela vai variar de acordo com a temperatura e pressão. Ela não é a mesma em toda a superfície terrestre. Só tirar esse não varia? Isso, é só tirar esse não varia. Tá, Eu tô de pessoal? ponta cabeça. Vamos lá na próxima. Todo mundo conseguiu? Então, as respostas ficaram como? F, V, 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 V e F. Tá? A primeira e a última falsas, as do meio todas verdadeiras. Ok? Vamos para o número 3. Número 3. Leia a manchete a seguir. Ela se refere ao município de Campinas, em São Paulo. Dia começa frio, mas temperatura deve aumentar. Ainda não há previsão de chuva. Hoje, a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus à tarde e a mínima de 16 graus na próxima madrugada. Tá? Então, ali nós temos a manchete. Essa manchete ela aborda características do clima ou do tempo atmosférico. Justifique sua resposta. A manchete ela vai se mostrar do clima ou do tempo? Clima. Lembra o que eu falei do clima na aula passada? Tempo. É do Não tempo. É do tempo, não é? É do tempo, gente. Lembra que o clima é 30 anos ali para a gente fazer estudos, para conseguir saber qual que é o clima da região? E aqui está falando aqui, ó, dia começa frio. É tempo. Mas temperatura deve aumentar. É uma projeção do que vai acontecer durante o dia. E não tem previsão de chuva. Aí embaixo aparece o quê? Hoje, a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus e à tarde a mínima 16 graus. Então, a gente está falando do tempo. Então, a manchete ela vai abordar o tempo. Por quê? Por que ela aborda o tempo? Porque ela vai o quê? Mencionar o comportamento de temperatura, Porque você está né? mencionando a temperatura do dia, não durante anos. Exatamente. Você está abordando a temperatura do dia, né? E se chove ou não chove em determinado dia. Então, nós vamos ter o quê? Essa abordagem. Então, vocês podem colocar ali que é do tempo, tá, gente? Então, nunca esqueça. Tempo
é aquilo que está acontecendo Professora, agora. caí da reunião. Tá bom, já aceitei. Tempo é o que está acontecendo agora, tá? O clima é para a gente saber assim, se é clima subtropical, clima tropical, clima árido, semiárido, tá? Aí a gente tem o quê? Clima desértico. Aí a gente tem o quê? Um estudo, né? Durante um período de 30 anos, que é feita uma medição com vários aparelhos, que é feito diariamente, de domingo a domingo. 363 nós estamos. Domingo a domingo é feito esse estudo, tá? É feriado, Natal, Ano Novo, todos os dias é tirado o relatório do como que foi, né? Através dos equipamentos, como foi o comportamento do tempo aquele dia. Aí, através desse comportamento, a gente vai definir qual que é o clima de cada região. Certo? Tranquilo? Conseguiram lembrar ali? Professor, o clima pode mudar de subtropical? Não entendi. Também não. Tem uma coisa O errada. clima do Brasil pode mudar de subtropical? O clima do Brasil é um clima, basicamente, no Brasil todo tropical. Porém, o sul do país, o clima é subtropical, tá? Nós vamos estudar os climas mais para frente, ok? A número 2, a letra B, desculpa. Explique a diferença entre tempo atmosférico e clima. Oi. Fala pra você ver, VF, porque eu tava fazendo a prova. Daí tá. tu fala assim, VF, sei lá. É a primeira e a última falsa. E as outras verdadeiras. Caraca! Você não tinha feito? Eu só consegui aí. Tá. Então tá bom, gente. Agora vamos lá para número 3, a letra B. Explique a diferença entre tempo atmosférico e clima. Qual que é a diferença de tempo atmosférico? Eu acabei de falar, né? Quem que pode ler para mim a resposta? Quem fez? Eu. Pode ler então, Nath. Tempo, temperatura de um curto período da temperatura. Isso. Eu escrevi errado. Clima, avaliação da temperatura durante um longo tempo. Isso, certinho. Então, tempo Tempo são as características das condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado momento. Então, o que está acontecendo momentaneamente. Tempo, característica das condições das condições atmosféricas de um determinado lugar e um determinado tempo, em um determinado momento. Professor, Oi. eu vou ter que sair, tá? Tá bom, então, Victor. Depois, se você quiser, você pode assistir ali a aula gravada para corrigir Tá. o final. Beleza? Você vai mandar lá no grupo, né? Isso. À tarde eu mando. Tchau. Tchau. Clima. Conjunto de características, né, do tempo atmosférico, considerados por um longo período de tempo, né, de anos, tá? Precisamente 3 décadas, 30 anos, tá? Então, o clima é o conjunto de características do tempo atmosférico. Professor, não aceita pelo celular? Oi? Tá bom, manda lá. Considerados por um longo período de tempo. Ok? Tranquilo, minha gente? Agora a letra C. De acordo com a manchete, qual a amplitude térmica esperada para o dia mencionado?
Lembra quando eu falo da amplitude térmica, que a gente faz o cálculo? Que é qual? Da maior temperatura do dia para a menor temperatura do dia. A gente tendo essas duas temperaturas, a máxima e a mínima, a diferença dessas duas temperaturas será o quê? A amplitude De 10 graus. térmica. Então, qual foi a amplitude térmica do dia mencionado? A Nath respondeu? 10 graus. 10 graus, por quê? Porque a gente pega os 26 graus, que ali ó, a gente tem a temperatura máxima que pode chegar a 26 graus, né? E a temperatura mínima que pode ser de 16 graus. Então, a gente vai pegar essa diferença, né? Das duas temperaturas, 26 graus menos 16 graus. Então, a temperatura térmica, a amplitude térmica para o dia mencionado pode ser de 10 graus, certo? Ok, gente? Tranquilinho? Pessoal, então, eu vou iniciar com vocês um novo conteúdo, tá? Da nossa aula. Que nós vamos começar a trabalhar os climogramas agora. Tá? O Vinícius vai gostar dessa matéria. Essa matéria é gostosa. Ô, gente, rapidinho. Se ali é 16 graus Celsius, quantos graus Fahrenheit vai ser? Ah, daí tem que ver qual que é a conversão. Vinícius, ninguém quer saber. Gente, vamos lá então, tá, pessoal? Tá vendo a tela cheia? Quem riscou ali na tela, vamos desriscar. Tá? Tá vendo ali tela cheia? Então, pessoal, nós vamos começar hoje estudando os climogramas, tá? Hoje nós vamos entender o que é um climograma. Então, gente, o climograma o que é? Uma representação de dados climáticos, tá? Mais precisamente, trata-se do quê? Ele vai apresentar as médias mensais de precipitação e temperatura, tá? Então, o climograma vai ser o quê? Ele é um recurso, né, fundamental no estudo da climatologia, dos climas, tá? Para a gente saber também o clima. Ele vai apresentar informações e médias mensais, né, de precipitação e temperatura. Parem de riscar na tela, por gentileza. Observam aqui, nós temos o Brasília. Brasília, Brasil, né, Distrito Federal. A precipitação, gente, ela vai estar representado pelo gráfico, tá, das cores azuis. A temperatura pela linha vermelha, certo? Então, observem que o quê? A temperatura durante o ano na capital federal, ela vai ficar próximo ao quê? Aos 20 graus, certo? Durante o ano todo. Isso daqui é a média da temperatura do dia, tá? Claro que vai ter dias que a temperatura vai estar lá 30 graus, tem dias que vai estar menos, tá? Mas é a temperatura média do dia, é somada a média do dia da temperatura. Então, a temperatura média ali vai ficar em torno de 20 graus, permanece a 20 graus. Nós vamos ter aqui junho, julho e agosto como os períodos mais secos, não temos? O que vocês observam aqui? Sim. Tá mais baixo, então tá mais seco. Quanto mais alto tiver as linhas azuis aqui, as colunas azuis, mais precipitação, ou seja, mais chuva nós teremos. Quanto mais baixo, menos chuvas, certo? Então, a gente sabe que Brasília fica em qual região do país? No centro-oeste, certo? Sim. No centro-oeste, nós temos o quê? Verões muito chuvosos e invernos muito secos. Então, vocês observam... Ô, professor, Oi. eu vi o Lamotta apertando o botão de sair da aula. Tá, eu tô explicando a aula, eu não vou ficar cuidando de ninguém não, tá? Todo mundo sabe que tem que ficar na aula. Então, gente, nós temos ali o mês de junho, julho e agosto, que são os meses que nós temos o quê? Menos precipitação, ou seja, menos chuva, que fica ali próximo a 0 milímetros, tá?
E aí nós temos os outros meses ali, ó, dezembro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que são os meses que nós temos uma maior precipitação, ou seja, são os meses do verão onde que nós temos a maior quantidade de chuvas em Brasília. Tanto Brasília como toda a região centro-oeste, nós temos essa característica, onde que nós temos 3 meses, 6 meses com mais chuva, 6 meses com menos chuva, certo? Principalmente Página ali. está agora? Página 361. Não, nesse negócio de chuva aí. Nós estamos em qual mês? Nós estamos em julho, no inverno, e é uma característica que não tem muita chuva na região centro-oeste, onde que fica o Brasília, onde fica o Distrito Federal. Então, ao observar esse climograma... Oi. Por que o clima lá em Brasília e Goiás é tão estranho? É por causa que eles estão na área mais central, né? Eles estão próximos, na área continental, tá? Eles estão longe do Oceano Atlântico, daí eles têm ali a influência da continentalidade. Eles estão próximos à linha do Equador, né? Eles pertencem ali à zona da linha do Equador, eles estão bem na parte do meio ali da linha do Equador até chegar no Trópico de Capricórnio, tá? Então eles ficam mais ao centro. Então a gente tem essa diferença da temperatura, que quando no inverno a gente tem menos incidência, menos a incidência de umidade no ar, né? Então por isso que a gente tem menos chuvas e o clima fica mais ameno, tá? E no verão, mas vocês observam que a temperatura aqui no inverno ela sempre fica estacionada, tá? Ela aumenta ali em agosto, setembro ela começa a aumentar. E no verão, devido ali a gente ter a principal ali a zona, a massa de ar ali, a equatorial continental está presente muito forte, então ela vem com muita umidade e ela acaba levando ali muitas nebulosidade para a região centro-oeste. Por isso que a gente tem uma maior incidência de chuva ali de novembro até fevereiro, tá? E os meses de outubro e março, a gente tem ali o quê? É a transição dos períodos, né? É a transição ali que nós temos em março e em outubro, para vir o verão e para vir o outono. Então, a gente tem essas duas transições, né? Que fica ali uma média até tranquila de chuva, né? Para no verão, ali em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem uma incidência maior de chuvas, certo? Então, é devido à sua posição geográfica, tá, gente? Aí a incidência de raios solares, tem toda aquela questão, né? A incidência de raios solares que a região recebe, tá? Como vocês podem observar, principalmente ali em Mato Grosso, né, Distrito Federal, que fica bem na porção central do país. Elas não têm influência das massas de ar que se formam no oceano, tá? Não tem tanta influência. A massa de ar que ela dá muita influência na região centro-oeste é a equatorial continental, certo? No inverno, por ser a tropical atlântica, que tem a maior incidência, não chega muita umidade na região, né? Devido ali à distância do Oceano Atlântico para Brasília, não vai conseguir chegar com muita força, por isso que as chuvas são menos, tá? A precipitação é menor. Aí nós temos essa questão, ok? Tranquilo aqui no climograma de Brasília. Sim. Belezinha? Então vocês entenderam, né? Que quanto mais alta a coluna azul, vai ser mais chuva, e aí nós temos a coluna vermelha que vai demonstrar a temperatura. Quanto mais baixa, temperatura mais baixa. Nós estamos passando pelo inverno. Quanto mais alta, temperatura verão. Algumas regiões, como no caso de Brasília, por estar ali próximo entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma temperatura amena. Ela está na zona tropical, certo? Ela não está na zona temperada. Então... Prof. Oi? Quando acabar, é para entrar no mesmo link ou não Não, precisa? não precisa, tá? Não precisa. Tá. A gente continua amanhã quando acabar. Tá, gente? Aí tem essa diferença, ok? Por estar ali na zona tropical, não na zona temperada, ela mantém ali 2 estações do ano bem definidas, né? Que é o período de chuvas e o período de seca, certo? Onde que no inverno vai ser um período de seca,
verão, período de chuvas. É uma característica da região centro-oeste. Aí aqui a gente vai ter outras duas cidades que eu vou passar para vocês amanhã para a gente observar essas duas cidades. O que eu quero que vocês façam agora? Lá embaixo, na página 363, vocês vão ter a questão 4. Pegam a página 363. Certo? A gente tem mais 10 minutos de aula até as 9h05. Eu não vou mandar outra chamada. O que vocês vão fazer? Vão responder a questão 4, que eu expliquei para vocês. O que é um climograma? O que ele vai informar sobre o clima de um lugar, tá? Então, o que é um climograma? Nós temos lá na página o que é um climograma. Olha lá, é a representação, né, gráfica de dados climáticos. Certo? Ponto. O que ele vai representar? O que ele vai informar no climograma? Vai informar mensalmente a temperatura de um lugar, né? E a precipitação que tem nesse lugar e durante o período ali de um ano, né? Então ele vai demonstrar como que foi ali a temperatura de cada mês, né? A média da temperatura de cada mês e a precipitação também, né? De cada mês, certo? Durante um ano. Então, ele apresenta informações de médias mensais de precipitação e temperatura. Ok, minha gente? Tranquilo? Amanhã a gente continua a aula. Oi? O que ele informa? Isso. A temperatura e a precipitação. Certo, minha gente? Amanhã a gente corrige a número 4 e continuamos com o climograma, beleza? Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Falou. A temperatura. E precipitação de um determinado lugar.